queridos alunos, como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje é segunda-feira e nós vamos retomar as nossas videoaulas. Hoje nós vamos fazer aula de matemática. Nós vamos usar o LIPA na página 46 e 47. E nós vamos fazer as atividades juntos, tá? Nós vamos falar sobre medidas, igual a gente fez no livro LIP, em algumas atividades anteriores, tá certo? Então vamos lá. Nós vamos começar a partir do exercício número 5, tá certo? Então vamos ver o que diz o exercício. Clara e sua avó estão produzindo cabanas para uma festa do pijama. Para fazer cada cabana, elas utilizam um tecido estampado retangular de 2 metros de comprimento e 1 metro de largura, e precisam colocar uma fita em volta do tecido. Então, vocês conhecem nessas cabanas muito utilizadas agora em festas de aniversários, né? Quando não estávamos em tempo de quarentena, quando fazia-se festas de aniversário e podia chamar os amigos, muitas pessoas aderiram a colocar esse tipo de cabana para fazer a noite do pijama, poderia ser uma festa de aniversário ou até em outra ocasião, não somente nos aniversários. Então aqui tem a Clara e a sua avó produzindo estas cabanas. E aqui está falando que elas usam um tecido estampado e dá as medidas desse tecido. Olhem só no desenho. Ele tem 2 metros de comprimento e 1 metro de largura. Aqui já fala que tem a forma retangular, né? E nós estamos vendo que tem 4 lados, porém 2 lados são maiores e 2 lados são menores. E a gente já até sabe a medida, que os 2 lados maiores têm 2 metros e os lados menores, cada um tem 1 metro. Então, agora eu vou abrir o aplicativo que nós usamos para escrever e nós vamos descobrir de quantos metros de fita elas precisarão para passar em volta do pano, tá certo? Então, vamos ver. Olhem só. Quantos metros de fita elas vão precisar para a cabana? Então, olhando já ali, igual nós estávamos na página aqui anterior, nós já vemos, né? Que nós temos que fazer como? Nós temos que fazer estes 2 metros. E desse lado aqui não está escrito, mas tem o mesmo comprimento que ele, mais esses 2 metros desse canto de cá. Do lado de cá tem 1 metro e também não está escrito que lá do outro lado tem 1 metro, mas como é do mesmo tamanho, a gente não precisa medir 2 vezes. E também tem 1 metro do lado de cá. Então, nós temos que fazer o quê? Uma soma com todos esses números e descobrir quantos metros de fita precisa para passar em volta do tecido. Então, vamos fazer juntos. Eu vou pôr uma letra menor para a gente fazer. Então, o que a gente vai somar? Os 2 lados que tem 2 metros, então nós vamos colocar 2 mais 2, igual. E embaixo nós vamos colocar o outro lado que tem 1 metro. 1 mais 1, igual. E nós vamos responder. 2 mais 2 é uma conta muito simples, são 4. E 1 mais 1 são 2. Agora, eu faço a conta de 4 metros mais 2 metros é igual... Quantos metros elas vão precisar? 6 metros. De 2 lados, 2 mais 2 do lado maior e do lado menor, que é a largura, 1 é 1. Deu 6 metros. Para cada cabana, para cada tecido da cabana, elas precisam de 6 metros de fita. Então, vocês entenderam o cálculo? Que nós somamos os lados maiores, 2 mais 2, 1 mais 1, e depois juntamos. E ficou o valor de 6 metros. Sempre que preciso, vocês podem pausar o vídeo para nós continuarmos depois, tá? E aí vocês copiam e entendem melhor.
Após fazer essa atividade, nós vamos para a próxima página, página 47. E ela continua falando das cabanas e dos tecidos e também de quantos metros de fita iremos precisar, tá? Vamos ver. Nós não vamos, né, na verdade, precisar. Quem precisa é a Clara e a avó dela, mas nós estamos ajudando elas a resolverem este problema. É uma história matemática. Então, na letra B, olhem só. Aqui está a letra B da página 47. Para fazer 4 cabanas, quantos metros de fita serão necessários? Represente a sua resposta nas imagens. Todos esses panos têm o mesmo tamanho do outro pano. Então, em todas essas aqui, todos esses panos, nós vamos colocar aqui, ó. Que em cima e embaixo tem 2 metros. Nas laterais tem 1 metro. Podem colocar também no livro de vocês, ele pede para colocar. Esse daqui é a mesma coisa, todos têm o mesmo comprimento e a mesma largura. A Pro acabou fazendo um M diferente aqui do outro que a Pro fez. Pronto. Vamos repetindo todas as medidas. E vocês já sabem o motivo que nós não colocamos em todos os lados, porque não precisa, né? Os lados têm o mesmo tamanho, de largura e de comprimento. É só a gente repetir igual na imagem anterior que a gente viu. Se a gente já sabe, olha, a gente não precisa somar tudo de novo, colocar muitos números 2 ou o número 1. A gente já sabe que um desse aqui vai 6 metros, não sabe? Sabemos, né? Nós fizemos na atividade anterior que 2, mais 2 aqui desse lado de baixo, mais 1 e mais 1 desse lado deu 6 metros. E agora aqui a gente tem quantos panos? A gente tem 4 panos que também cada um tem 6 metros. Então, nós vamos fazer agora a conta direta. Nós vamos colocar 6 metros quantas vezes? Quantos números de pano nós temos? 4, não é? Então, nós vamos colocar 6 mais 6 mais 6 e, por último, mais 6, 4 vezes. Igual. Olha, esse 6, aqui, o primeiro, é dessa daqui. O segundo é deste pano aqui. O terceiro, deste pano. E o último, deste pano. Viram? Tem 6, 4 vezes, que é o número de panos que tem para fazer as cabanas, tá bom? E agora a gente vai somar para saber de quantos metros de fita elas vão precisar para fazer 4 cabanas. Então, quanto que é 6 mais 6? Façam 6 mais 6. Sempre que tiverem dúvida, vocês podem usar os lápis para contar, vocês podem usar os dedos, vocês mentalizam o número 6 e vão contando mais 6 dedos. Vou fazer com vocês, olha. Então, eu mentalizei que eu tenho o número 6 na minha cabeça e vou fazer mais 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Abri 6 dedos, deu 12. Agora, 12 mais 6. Mentaliza o 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Olha, 18. Mentaliza o 18 e agora vamos contar o último 6. 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Abri 6 vezes os meus dedos. Então, 6 mais 6 mais 6 mais 6, 6 4 vezes deu um valor de 24. Então, o que elas precisam fazer com esse 24? Comprar 24 metros de fita. Elas precisam de 24 metros de fita para fazer
todas essas cabanas com esses panos, com esses tecidos que estão aqui. Certo, crianças? Estão acompanhando? Muito bem. Então, nós vimos que cada um tem 6 metros na atividade anterior. Nós só colocamos, né, as medidas que eles têm, né, 2 metros de comprimento e 1 de largura em todos, mas já sabíamos que no primeiro exercício deu 6 metros e a gente repetiu pelo número de vezes que tem de pano aqui, de tecido. São 4 tecidos de 6 metros, que no total deu 24 metros de fita. Enquanto eu faço com vocês, vocês acabam não me vendo, né? E agora eu estou aqui de volta para nós fazermos, então, o exercício de número 6 agora. Então, vamos lá. O exercício número 6, ele propõe uma atividade diferente de medidas. É sobre composição de números. Olhem só, destaque as fichas numéricas do material de apoio. Lá no material de apoio de vocês tem essas fichas aqui, olhem. A Pro já destacou. É o número 8 em formato de balão, aqueles balões cheios. É o número 8, o número 4 e o número 6, tá bom? Eu acho que talvez fique espelhado para vocês, porque eu estou mostrando aqui na gravação. Mas nós temos ali. São esses números aqui. Então, pausem o vídeo e busquem os números lá no material de apoio. Eu vou colocar na aba onde nós fazemos os nossos exercícios. E vocês com os números aí destacados e eu aqui, nós vamos fazer juntos. Olhem só, eu já abri. Letra A. Registre aqui o maior número que você consegue escrever usando esses 3 algarismos. Olhem aí, na atividade do livro mesmo, já tem primeiro um 648. É um número. Que outro número eu consigo formar? Eu consigo formar 468 ou 4, olha só. Eu consigo formar, eu vou mostrar para vocês. 468, ou eu posso trocar os lados, 486. Ou então, agora aqui está pedindo para a gente fazer o maior número. Como eu vou fazer para o maior número desses 3? Olhem esses 3 números. Nós temos um 4, um 6 e um 8. Qual desses é o maior número? É o número 8. Então, ele deve vir, para o número ficar o maior de todos, ele deve vir no lugar da centena. Ele deve ser o maior número, o primeiro. São 8 centenas. A gente vai começar falando de 800. Ok, Pro, 8 é o maior de todos, então ele vai ficar na frente. Mas e depois? Eu ponho 6 ou ponho 4? Qual é maior? O 6 ou o 4? O número 6 é maior do que 4. Então eu já ponho do lado. E por último, eu ponho o menor, que é o 4. Este é o maior número que nós vamos conseguir formar com estes 3 algarismos. 864. 800 no lugar da centena. Ele é o maior. Depois eu também poderia colocar 846. Eu formo um número, só que 846, 46 é menor do que 64. Então eu coloco o segundo número maior e depois o menor. E o maior número de todos é o 864. Vamos registrar. 800, a Pro vai diminuir. E 64. É o maior número. Letra B. Registre aqui
o menor número que você consegue escrever usando esses três algarismos. Então, a gente não pode colocar, o menor número que eu vou formar vai ser o 4. Não, eu tenho que usar os três. E a gente vai fazer a mesma coisa que fez para formar o maior. Agora, para formar o menor, eu preciso do menor número para ser a centena. Qual é o menor número desses? É o 4. Ele vai ficar no lugar da centena, 400, porque 800 é o maior, 600 é o do meio e o 400 é o menor. E agora, qual vai vir primeiro? Qual é menor, 6 ou 8? Eu vou usar o menor, é o 6. E depois o 8. Mas o 8 é grande, né? Ele é maior do que 6. Só que aqui ele vai ficar nas unidades, então ele é pequeno. São só 8 unidades aqui na hora que eu for compor o número. Então vai ficar assim: 468. Ah, Pro, certeza que o 8 não vai ficar aqui e o 6 por último? Vai ficar 486. E qual é menor? 486 ou 468? 468 é menor. Então, o menor número que eu consigo formar é esse. Vamos escrever. Quatrocentos e sessenta e oito. Letra C. Você consegue representar outros números com esses três algarismos? Escreva-os a seguir. Olha, agora vocês têm que escrever outros números que não são esses que a gente já escreveu. Pausem o vídeo que a gente já volta e corrige. Faz vocês primeiro, tá certo? Tentem, né? É um desafio sobre montar outros números. A gente aqui mesmo não montou nada que é com 6 centenas de 600. Então, que outros números a gente consegue fazer? Pausem o vídeo para fazer. Retomando o vídeo agora, nós vamos então ver a correção de quais números nós conseguimos fazer. Ali já tem, né, 648. Que outro número dos 600 nós poderíamos fazer? Começaria com 6 mesmo, né? 6 centenas e a gente troca o lugar do 8 e do 4. A gente põe o 8 primeiro e depois o 4. E a gente forma 684. São duas formas de fazer os 600, ou igual os balões que estão ali, ou esse que a gente fez agora. Outro número, nós fizemos aqui na letra A 864. Qual o outro jeito que a gente pode fazer o 800? 8 de novo, 8 centenas, e a gente troca o 6 e o 4 de lugar. Um vai ser unidade, o outro vai ser dezena. Então, vai ficar 846. Corrijam o de vocês. E o último agora do 400. 400 e a gente vai trocar o 8 e o 6 de posição. O 8 vai ser dezena e o 6 vai ser unidade. Vai ficar 86. 486. Então, com três números, nós conseguimos formar 6 números diferentes, né? Nós temos 3 algarismos, números soltos, igual aqui no nosso papelzinho. Estão soltos. E a gente foi mudando eles de lugar, de valor. Uma hora o 8 foi a centena,
em outro momento ele foi dezena e ele foi unidade. E todos os números também saíram em centena, dezena e unidade. A gente foi trocando eles de lugar e nós formamos 6 números diferentes, né? Nós até podemos colocar aqui embaixo, já que aqui em cima já está pelo livro os números, nós podemos colocar esse número aqui. 648. E nós formamos 6 números, sem contar esse aqui, nós contamos esses 4 e o da letra A e o da letra B. Certo, crianças? Então, é muito provável, a gente tem muitas possibilidades de formar números, tá? Com alguns algarismos. Com 3 algarismos, a gente forma 6 números diferentes. E a nossa aula se encerra aqui. Estou voltando para vê-los. A nossa aula se encerra aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido uma aula divertida, né? Que nós fizemos juntos e que tenham aprendido também, tá bom? Eu espero vocês na próxima aula da semana. Um grande beijo e tchau, tchau!